Guilherme, assim como João e Marilene, foram estudar o assunto. Em busca de respostas, mergulharam na doutrina espírita, que o escritor Allan Kardec difundiu no século XIX. Eu sou kardecista porque eu gosto, porque eu amo essa religião. E eu fui aprendendo algumas coisas dentro da doutrina espírita, que era entender por que o João tinha aquela vidência, tinha aquela sensibilidade. A espiritualidade não é religião, é um estado permanente de ser, né? Nós somos espírito numa forma humana, energia pura condensada numa forma humana. Quem é médium não precisa se esconder, basta agir como uma pessoa normal. Porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Para a ciência, ainda não há comprovação sobre esses fenômenos entre vivos e mortos. Mas há estudos que tentam explicar por que alguns indivíduos teriam maior sensibilidade do que os outros. O médico Sérgio Felipe de Oliveira investiga o tema há muitos anos. A mediunidade trata dessa relação entre o espírito e o corpo. Então, o que me interessava era isso, a relação entre o espírito e o corpo, no processo de saúde e doença. Ele direcionou os estudos na região do cérebro onde fica a pineal, uma glândula que já tinha despertado o interesse do filósofo e matemático francês Descartes, no século XVII. Ele disse: a alma se liga ao corpo pela pineal. A pineal é do tamanho de um caroço de azeitona e fica na altura dos olhos. É considerada um órgão sensorial. Segundo o médico, ela teria uma relação imediata com a mediunidade, porque possui cristais de apatita. Eu fotografei com microscopia eletrônica os cristais de apatita que existem na pineal. E me chamou a atenção isso, a pessoa ter bolinhas de cristal no meio da cabeça, no mínimo é curioso, não é? Os cristais de apatita seriam os responsáveis pela captação de ondas magnéticas. Isso poderia, então, de acordo com o médico, ser a explicação para a telepatia, o estado de transe e para os sensitivos. Quando tem bastante cristal, a tendência é captar onda, então é incorporação. De acordo com o médico, quanto mais cristais, mais mediunidade. A pineal conseguiria captar ondas e transformar em mensagens. A ciência acompanha esses estudos e fenômenos, ainda sem uma conclusão. O que é ruim é o cientista achar que ciência só é materialismo. Isso é uma falha de concepção do que seja ciência. Já para a ficção, esse continuará sendo sempre um tema muito rico e inspirador. Lucas. Eu vou buscar um caminho de luz. Então, aí, hoje ainda, nós vamos conversar aqui no programa com esse menino que tanto instigou a gente, né? Com essa forma tão pura e limpa de falar a respeito da mediunidade, que é o Guilherme. Nós vamos estar conversando com ele. E nós vamos procurar outras pessoas que pudessem... que vivem a mediunidade na sua vida e que pudessem trazer um pouco mais para a gente, para a realidade, saindo um pouco da ficção da novela, para a realidade. E nós fomos até Juiz de Fora, com a repórter Viviane Novaes, conhecer a Dona Isabel. É uma reportagem que eu acho que a Dona Isabel está aqui comigo, na verdade, Dona Isabel Salomão de Campos. E ela... Mas antes eu queria conhecer o trabalho dela lá em Juiz de Fora. O sorriso revela uma vida cheia de realizações. Isabel Salomão, 82 anos, criou o Lar do Caminho há 25 anos. O lugar acolhe 48 crianças e adolescentes órfãos em situação de risco ou de famílias carentes. Vivem nesta casa ampla e confortável. Recebem alimentação, assistência médica, psicológica e educação. Além do Lar do Caminho, Dona Isabel ajudou a criar uma escola com 280 alunos do maternal ao ensino fundamental.
Aqui as crianças do orfanato estudam junto com alunos de família de classe média que seguem a doutrina espírita. Isabelle Castelhano, de 11 anos, é filha de um médico e uma advogada. A gente aprende a valorizar mais o que a gente tem. Júlio estudou na escola e foi criado no Lar do Caminho dos 6 aos 18 anos. Hoje é o cozinheiro do orfanato. Toda a estrutura que eu tenho hoje é graças ao Lar do Caminho. Uma vez por mês, uma equipe de voluntários distribui 6 toneladas de alimentos à população carente de Juiz de Fora. Os moradores também recebem roupas e remédios doados pela comunidade. Às sextas e sábados, recebe centenas de pessoas de várias partes do Brasil em busca de conselhos e ensinamentos espíritas. A chamada Casa do Caminho reúne cerca de 1.500 pessoas num fim de semana. As pessoas que precisam de ajuda são encaminhadas para esta sala, onde ficam deitadas em macas. Nesta hora, Dona Isabel cumpre o que considera uma de suas maiores missões, a cura espiritual. Os médios ficam ao lado das macas de olhos fechados. Dona Isabel começa o tratamento com uma oração. Entregamos aos vossos cuidados o trabalho desta noite. A médium vai de cama em cama. Enquanto fala, faz movimentos rápidos sobre o corpo das pessoas. Para nos darem cobertura. Muita gente diz encontrar a cura. Depois de uma cirurgia plástica, a professora Marita Gomes sofreu várias hemorragias e fez 5 transfusões de sangue. Em casa, já de alta, teve uma nova hemorragia. A família procurou a ajuda espiritual de Dona Isabel. E antes que a professora voltasse a ser internada, o sangue estancou. Eu senti que tinha alguma coisa mexendo dentro de mim. E que estava saindo. Eu senti a sensação que eu achava que era o sangue, entendeu? Que era hemorragia, mas achando que estava me molhando toda. E eu senti uma coisa mexendo. Quando nós levantamos, que ela olhou, não tinha uma gota de sangue. Ela olhou? A minha irmã que olhou, ela olhou, não tinha nada. Dona Isabel tinha irradiado, né? O médico de Dona Marita ficou surpreso. A gente, na verdade, já tinha programado uma reinternação para nova transfusão de sangue devido à quantidade de perda sanguínea que ela estava tendo. Né? E isso, assim, foi instantâneo. À medida que a gente chegou para dar os primeiros socorros, para fazer a internação dela, reinterná-la, ela já se sentia bem, os curativos já estavam todos secos, já não tinha mais o sangramento. O empresário José Pilate Júnior, de 30 anos, procura conforto espiritual. Ele perdeu o pai há pouco mais de um mês. A gente sabe que vai ser uma saudade e que a gente vai poder estar junto novamente. Isso conforta, mas essa energia toda que a gente recebe aqui da Dona Isabel, nesses passos. A mãe de José também encontra acolhida. Se eu não estivesse aqui com este amparo, esse socorro espiritual, eu estaria numa cama. A vida prossegue, nossa irmã, assim na terra como nos céus. E a Dona Isabel está aqui. Muito obrigada por ter vindo de Juiz de Fora. Queria agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção com a gente. E eu vou fazer um intervalo comercial e volto já. A senhora percebeu a sua mediunidade? A gente vê aí crianças tendo mediunidade. Quer dizer, quando foi? Eu sei, inclusive, que tem um livro que eu vou ler. Que vou te oferecer o livro. Muito obrigada. Seu filho escreveu, um pouquinho, né? Do meu trabalho. Isso que está aqui é um pouquinho do que já foi feito. Elo de Amor. Elo de Amor. E conta um pouco da sua história também. Um pouco da minha história já realizado, o trabalho realizado. Tá. E aí, quando foi que a senhora percebeu que... Eu quero dizer o seguinte, eu sou filha de libaneses, portanto, família católica. Minha família veio do Líbano, como é bem conhecido, né? Eles fogem para o Brasil, essa pátria maravilhosa do Evangelho, né? E nós ficamos na roça, na fazenda, alguns anos. A partir dos 9 anos, eu comecei a ver e ouvir, no meio da lavoura. Meus irmãos, muitos irmãos, ninguém via, ninguém ouvia. E eu falava, pai, as coisas estão chegando. Pai, as coisas estão falando. A primeira vez, a segunda... Meu pai falou, minha filha, isso não existe. E naquele tempo ninguém conhecia espiritismo, ele era pouquíssimo divulgado.
Então, O que você chamava de coisas? Pois é. Eu chamava de coisa aquelas presenças que eu não sabia o que era, eu não conhecia. Eram como se fossem pessoas? É como se fosse pessoa, mas ninguém via, então não podia ser gente, não podia ser pessoa. Então meu pai depois não aceitou mais, começou a zangar comigo. Quem pôs na sua cabeça, isso não existe, e eu fui, minha filha, dos 9 anos aos 20 anos sofrendo, vendo e ouvindo coisas que a minha religião, a religião dos meus pais não me ensinava. Eu ia à igreja, pedia socorro ao padre, o padre dizia o quê? Coitado do padre, mandava eu fazer uma novena, eu me ajoelhava diante daquele altar, orava, as coisas se ajoelhavam comigo, eu me benzia, as coisas se benziam, feliz da vida que eu tinha ido à igreja. Eu voltava para minha casa, eles voltavam comigo. E os padres pelejaram para me ajudar, mas eram não umas conseguiram. pessoas constantes, espíritos constantes que te acompanhavam. Que me acompanhavam. E isso aconteceu dos 9 anos aos 20 anos. E diziam que tipo de coisa? Eles me ensinaram sobre Deus, sobre Jesus, só coisa boa. E você me ensinaram tudo, me ensinaram sobre a vida, sobre o amor ao próximo, o perdão, tudo que é bom, que nos dá paz, que nos dá saúde, que é a mensagem de Jesus, eles me ensinaram dos 9 anos aos 20. E você no começo não tinha medo? Você se recorda? Não, eu não tinha medo. Anos? O que acontecia é que já com 15, 16 anos, meu quarto ficava cheio dessas coisas que eu não sabia o nome e ninguém sabia. Ninguém sabia informar. Então eu não dormia porque aquelas coisas estavam ali conversando, trocando ideias. Não tinha nada a ver comigo, não. Eles me deixavam vê-los. Eles não me prejudicavam em nada. Me ensinavam coisas que a minha religião não ensinava, ninguém falava. Então eu fiquei sem dormir. Minha irmã dormindo do lado e fala: Isabel, até essa hora você não dormiu? Eu falo: de que jeito eu vou dormir? Nosso quarto está cheio. Ela fala: cheio de quê? Eu falei: não sei, cheio de gente conversando. Como é que eu não vejo? Eu falei: não sei. Eu sei que eu vejo, porque você não vê, eu não sei. E isso continuou. Eu ia à igreja, pedia socorro. Os padres pelejaram para me ajudar, mas não tinha condição. A instituição não dava condições aos padres de me orientarem, mas eles insistiram. Então, já com 18 anos, eu vim para Juiz de Fora, que minha família começou a procurar emprego, estudar, saiu da roça e eu fui trabalhar na Escola de Laticínio Cândido Toste, um lugar lindo, maravilhoso, no meio de professores, funcionários, pessoas cultas, inteligentes, e eu fui ficando acuada. Eu olhava para você, eu via outra pessoa perto. Você falava as coisas, eu via que não era verdade, que você não estava sendo sincero. Você contava isso para as pessoas ou não? Aí começou a correr perigo. Eu falei: fulano, por que você está falando isso? Não foi isso que você fez. Aí você quebrou aquela peça do laboratório e não contou, fulaninho vai ser expulso porque ele é levado, estão achando que foi ele, você vai deixar. Aí ele fala: quem te contou? Aí eu tomava susto, ninguém tinha me contado. Mas alguém tinha te contado, né? Ele ia atrás do colega: você contou? Não, não contei. Era aquela. Então eu comecei a perceber que eu estava diferente das pessoas, eu era diferente, não podia continuar assim, era perigoso a gente ser diferente. Naquela época era perigoso. Entendi. E disso, meu chefe percebeu, o doutor Vicentino Mazzini, uma joia de alma, me chamou: Isabel, o que está acontecendo com você? Você está fugindo das pessoas, porque eu não podia mais lidar com as pessoas. Mas eu era feliz, era equilibrada, eu trabalhava bem, trabalhava em laboratório, lidava com remédios perigosos, com drogas. Não acharam que você estava tomando droga? Não, nunca tive, eu nunca dei essa impressão. Tá. Eu nunca tive nada mental, nada espiritual. Hoje eu tenho as mensagens do mundo espiritual, mas sou eu. Você não sabe. Não, eu sei, na época que ninguém conhecia nada, quer dizer, não, pois é. Dizer, até vamos hoje... levar no médico. Levaram no médico. Levaram, o médico não soube falar, mandou tomar um pulgante, um negócio assim, mas não adiantava nada. Aí, quando o doutor Mazzini me informou: olha, você procura um centro espírita, você é médium, o que você acha que eu fiz? Eu me benzi na carinha dele, tadinho. E falei: Cruz Credo Maria, eu sou católica, eu não acredito nisso. Ele falou: não, você não conhece nada do que eu vou te falar. Você nunca viu nada parecido. E realmente, eu fui ao centro pela primeira vez, ninguém me conhecia, eu estava vindo do interior. Aí assisti aquilo tudo, cheguei lá na mesa, quando terminou, fui lá na mesa. Falei assim: olha, vocês vão saber de uma novidade agora. É a primeira vez que eu entro num centro espírita. Mas tudo que vocês falaram aqui eu já sabia. Eu conhecia tudo. Eu não sabia que tinha uma religião
que pudesse cuidar